vocês, arquitetos, designers e visual merchandisers, já se encontraram diante do desafio de criar um projeto de loja? Principalmente um projeto que acertasse em cheio de cara, que atendesse às expectativas do cliente e que tivesse o mínimo de refações possíveis. Então hoje nós vamos falar sobre essas dores comuns, afinal, quem nunca? E principalmente sobre como evitar 5 erros comuns nos projetos de loja de quem tá começando nesse mercado. Pronto para aprender com quem já tá há 7 anos no varejo e já fez mais de 200 projetos? Eu sou a Vivi, arquiteta especialista em visual merchandising. Seja bem-vindo ao maior canal de VM do YouTube. Simbora! Erro número 1 de um projeto de loja é má compreensão do público-alvo da marca. Um erro muito comum dos profissionais que estão começando a trabalhar com projetos de visual merchandising é não ter o menor conhecimento sobre o marketing. O que tá tudo bem se você só trabalha com projetos residenciais. Só que a partir do momento que você quer trabalhar com arquitetura comercial, principalmente design de lojas, arquitetura de varejo, você precisa ter a mínima noção de marketing. Ou seja, você precisa entender sobre público-alvo, sobre persona, sobre comportamento de compra. Afinal, tudo isso vai impactar no teu projeto. Porque diferente da arquitetura comercial, aqui a gente precisa criar um ambiente que vai gerar vendas e encantamento. E muitas vezes trazer as nossas preferências para o projeto comercial é o maior erro. A gente tem vários clientes que vieram de projetos frustrados, né? Então, pessoas que investiram em profissionais renomados na cidade, que trabalhavam com arquitetura residencial, e eu não tenho a menor dúvida de que fazem excelentes casas, só que foram se aventurar na arquitetura comercial, principalmente no design de loja, sem ter o menor conhecimento. E aí o que a pessoa faz? A pessoa cria uma loja esteticamente bonita, bons materiais, boas escolhas, bons mobiliários, porém zero funcional. E principalmente um ambiente que não gera conexão. A gente tem o caso da Liz Mudbrand, que eu contei passo a passo, tem um destaque salvo lá nos meus stories, que aconteceu exatamente isso com essa cliente. Ela fez um investimento e ela se deu de cara com um projeto em que, por conta do visual merchandising, pela falta de visual merchandising, não gerava conexão com as pessoas que entravam dentro da loja dela. Então as pessoas eram atraídas pela vitrine, pela fachada legal, mas entravam no interior da loja e não compravam nada. Porém, quando isso acontece, entram e não compram, é um problema de visual merchandising ou um problema de atendimento. Pode ter certeza sobre isso. Então, para evitar esse erro, é preciso se profissionalizar, é preciso se capacitar, estudar, começar a frequentar feiras, começar a frequentar outros mercados que eu digo universos, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que tem um polo muito grande de moda também. Então, começar a frequentar onde estão essas marcas grandes dentro do Brasil, fazer visitas, né, no exterior também e principalmente seguir pessoas, né? Aprender com pessoas que já fazem o que vocês querem fazer. No caso, eu sim. Já que você está aqui, então eu preciso te falar sobre o curso novo da Escola de VM, que é a Formação VM, onde eu falo sobre projetos de loja, né? Sobre os projetos que a gente faz, sobre a nossa metodologia e como a gente cria os projetos modernos, funcionais e cheios de vida para ter um portfólio impressionante, para fazer com que os nossos clientes fiquem felizes. Então esse é o nosso intuito como um todo. Se você quer aprender comigo, pode entrar na Formação VM, o link para se inscrever na lista de espera tá aqui embaixo. Porque lá na Formação VM a gente vai ter de cara, né, esses conceitos de marketing para você aplicar dentro do teu projeto. Então como é que você identifica a persona, como é que a gente identifica quais são esses atributos estéticos que vão se conectar com esse cliente, com esse consumidor da marca. Então você vai aprender a estruturar o projeto para evitar esse erro aqui muito comum, que é não ter essa compreensão do público-alvo da marca. Bora pro erro número 2, muito comum: layout desorganizado. Vou pegar de novo o caso aqui da Liz, já que estamos falando, né, da Liz Mudbrand. Mostrei para vocês lá no meu story o antes e depois do layout. Então o layout com equipamentos pouco funcionais, a disposição do layout em si não era atrativa, não valorizava a mercadoria, e esse é um erro muito comum, porque não é só pensar no fluxo, na circulação, é pensar no trajeto de compra. Então o que o cliente vai descobrir em cada momento aqui dentro da loja? Ele primeiro vai olhar o que, depois ele vai olhar o que. A gente vai planejar isso, existem estratégias pra gente fazer isso. Como é que a gente vai destacar um produto premium? O que a gente vai trabalhar, uma coleção nova, um lançamento? Como é que a gente vai fazer o cliente até o final da loja, até o meio da loja? Enfim, tudo isso precisa ser planejado. Um layout ineficiente vai impactar nas vendas da marca. E para aprender a criar esses layouts, a gente tem um módulo exclusivo sobre isso dentro da Escola de VM, mostrando passo a passo de como a gente faz aqui na prática dentro do nosso estúdio. Erro 3, muito
muito comum é falta de foco na exposição dos produtos. Eu vou continuar no caso da Liz aqui, porque esse era um projeto que tinha tudo pra dar certo, mas deu muito errado. Projeto que veio até a gente, tá? Depois a gente é outra história. Mas, de novo, então a gente tem aqui araras em diferentes alturas, né? Que foram planejadas, foram personalizadas. Só que um erro muito comum é se esquecer da altura. Gente, as pessoas também perguntam muito pra gente qual é o tamanho ideal das araras. Eu não sei qual é o produto que o seu cliente vai comercializar dentro do projeto. Se a gente tá falando de um projeto de lojas de noiva, a gente precisa ter uma altura de pelo menos uns 2,10 para que o vestido não fique todo troncho e se esfregando no chão. Já se a gente estiver falando de uma multimarcas tradicional do varejo, que vende vestidos e saias, enfim, né, os produtos mais comuns que a gente conhece, a gente costuma trabalhar com 1,85 e funciona super bem. Depende. Qual é a resposta? Depende. E por isso, essa falta de foco na exposição do produto, não ter noção de quanta mercadoria o cliente vai expor, do que é cada mercadoria, como que a gente vai trabalhar isso ao longo das paredes como um todo, é um erro muito comum dos projetos. E aí o que acontece é isso, a mesma coisa que aconteceu no projeto da Liz. Vem um monte de equipamento, então o cliente consegue expor um monte de coisa, mas nada fica bom, sabe? É tudo mais do mesmo. Então é um monte de equipamento que um cliente fez um investimento que deu errado, sabe? Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso, tomar cuidado com os sonhos dos clientes, tomar cuidado com o dinheiro dos clientes, porque você que tá fazendo um projeto, se você deu o sim pro cliente, você tem responsabilidade em entregar pro cliente um projeto que vai gerar vendas e que vai gerar encantamento. E para aprender um pouquinho mais sobre exposição e visual merchandising, a gente tem o curso do Beabá, das compras e araras perfeitas, que fala sobre a coordenação dos produtos das araras. Então, desde o planejamento de compra até o planejamento dessas exposições, dessas ocasiões de uso e de todo esse universo, tá certo? Então, lembre-se que para evitar esse erro da falta de foco na exposição de produtos, o teu foco deve ser em como valorizar cada produto da marca do teu cliente, para fazer com que os consumidores se sintam motivados a comprar mais. Erro 4 muito comum é a escolha inadequada das cores e da iluminação. Errar na escolha das cores e da iluminação pode ter, né, se não for bem planejado, se não for estrategicamente pensado, na atmosfera da loja e na percepção dos produtos como um todo. Cores escolhidas aleatoriamente podem criar uma atmosfera desagradável para o ambiente de loja e se desconectar da mensagem que a marca quer passar como um todo. Já uma iluminação mal dimensionada faz com que os produtos pareçam menos atraentes aos olhos do consumidor. Então, para evitar esses erros, é importante que vocês entendam da psicologia das cores como um todo e principalmente quais são as cores que vão fazer parte do storytelling visual da marca, ou seja, da história que aquela marca quer contar, que vai ajudar a transmitir luxo, casualidade, ou conforto, ou criatividade, enfim, seja lá qual for o universo da marca. Da mesma forma, a iluminação, ela deve vir para valorizar os produtos, desde a mesa, da vitrine, do caixa, do provador, os produtos nas paredes, de uma mesa, de uma ilha, enfim, a gente vai trabalhar diferentes tipos de iluminação para enaltecer esse ambiente de loja como um todo. Erro número 5, muito comum, é achar que tudo é fácil e não estudar. Na faculdade de arquitetura, a gente tem pouquíssimos projetos que vão realmente pensar o visual merchandising. Eu mesma nunca tinha ouvido falar em visual merchandising até entrar na Riachuelo. Nunca tinha ouvido falar em visual merchandising. Marketing, então, eu já tinha ouvido falar, mas como vive, onde habita, né, o que come, eu não fazia a menor ideia. E isso foi uma virada de chave muito grande, porque eu tive a experiência de uma grande empresa. Então eu pude estar em um ambiente onde os processos funcionam, onde as coisas são metrificadas, são avaliadas constantemente para entender na prática como usar o visual merchandising, e principalmente quando eu saí da Riachuelo, sobre como eu poderia aplicar aquilo dentro do meu negócio e dentro da marca dos meus clientes. E por isso eu digo que se eu tivesse pego um projeto de loja, inclusive a gente fez, né? Eu fiz um projeto de fachada de loja. Até analisando hoje o projeto, sim, ele cumpre a função dele na questão de fachada, mas eu lembro muito bem que a gente fez o layout, e a parte do layout, assim, era basicamente assim: onde é que o cliente quer o banheiro, onde é que o cliente quer o caixa. Eu acho que eu não tenho mais esse arquivo, porque eu trabalhava no escritório nessa época. E não tinha, nenhum momento eu perguntei pro cliente quem é o consumidor da tua marca. Então assim, aquela fachada, no caso, ela tá legal, tá bonita, mas eu não sabia pra quem que eu tava projetando. Eu trouxe, assim, os meus insights de cores que eu gostava na época, formatos que eu gostava na época. Se eu tava acertando ou não, eu não sabia, eu não tinha a menor noção. Então hoje eu vejo que aquele projeto pode ter dado muito certo, ou pode ter dado muito errado. E eu fui a responsável por isso. Porque
porque eu era a pessoa que estava assinando o projeto como um todo. Então, a gente precisa estar constantemente evoluindo. Vocês têm um potencial gigantesco na mão, principalmente aqui com o canal, né? Através de pesquisas simples, eles começam a descobrir o visual merchandising. Esse é o maior canal de VM do YouTube. Então, as pessoas, eu tô no Pinterest, eu tô no TikTok, eu tô no Instagram, tô no YouTube, eu tô em todas as mídias. Então, se ele pesquisar sobre design de loja, sobre visual merchandising, sobre erros disso, daquilo, ele vai dar de cara comigo em algum momento. E ele vai começar a despertar essa consciência. A gente tem mais de 7 milhões de visualizações no canal. A gente já tem um alcance muito legal e a gente ainda é uma sementinha nesse oceano gigantesco. E eu preciso que vocês, aí do outro lado, sejam os disseminadores dessa estratégia muito importante pro varejo, que é, na verdade, crucial pro sucesso das marcas e faz parte das grandes marcas também. Então, parar no tempo e achar que tudo é fácil, que se você tá acostumado a fazer projeto residencial, a fazer projeto comercial é fácil, não é. É muito mais complexo do que fazer um projeto residencial, porque pelo menos o residencial você já teve vários briefings na faculdade sobre isso. O comercial não. Ninguém te ensinou sobre marketing na faculdade de arquitetura, ninguém te ensinou sobre visual merchandising na faculdade de arquitetura. Mas o teu cliente vai cobrar isso de você. E se você quer se destacar no mercado, você tem um potencial gigante para isso, porque muitos profissionais ainda não sabem o que é visual merchandising. Então eu sempre digo que quem chega primeiro bebe água limpa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Evitem esses 5 erros aqui e principalmente esse último erro, né, que é parar no tempo, que é não estudar, que é achar que tudo é fácil. A melhor forma para contornar isso é participar da escola de VM como um todo. Então a gente tem vários cursos ali, desde o curso de vitrine, a formação VM como um todo, que a gente mostra o nosso projeto de VM, para que você entenda como criar projetos que vão gerar venda e encantamento. Eu quero que antes de você sair daqui, você conte para mim quais desses erros você já cometeu em um projeto de loja ou você provavelmente iria cometer antes desse vídeo. Tá certo? Conta isso pra mim. Eu sou a Vivi e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal. Beijo pra vocês, tchau, tchau!